Sejam bem-vindos ao podcast Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Abrindo um parênteses antes da gente começar, esse é o primeiro podcast que eu gravo somente em áudio, porque geralmente eu gravo lives no Instagram, então geralmente tem imagem e som, mas hoje eu tô testando esse formato somente em áudio, pra gente ver o que acontece. Então não esperem muito de mim, porque eu não sei absolutamente nada sobre edição de podcast. Então eu vou tentar colocar uma música de fundo, vamos ver, se não ele vai assim no silêncio mesmo. Mas indo ao assunto que nos interessa, né, o livro do Apocalipse. Estudar o Apocalipse é tarefa de todo cristão. Não só o Apocalipse, mas obviamente todos os outros livros da Bíblia, né? E o Apocalipse é um livro que exige um pouco mais de nós, né? Exige um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação. E é claro, exige muita oração para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos entender. E o livro do Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia. E dentro da área da teologia sistemática, ele se enquadra numa disciplina chamada escatologia. A Bíblia, ela é dividida em gêneros literários, né? Não está nem totalmente em ordem cronológica. Então temos o Pentateuco, né? Os livros da lei, temos os livros históricos, poéticos, proféticos e por aí vai. E a teologia sistemática tentou captar toda essa mensagem da Bíblia e dividir em doutrinas, né? Então nós temos a cristologia, o estudo ou a doutrina, né? Da pessoa de Cristo. Temos pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Tem a soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação. E muitas outras doutrinas. Mas, falando de Apocalipse, a doutrina que a gente estuda é a escatologia, que é o estudo da doutrina das últimas coisas, do que deve acontecer no fim do mundo e do destino final do homem. Falando agora do livro, né, a palavra Apocalipse, ela vem do grego e quer dizer revelação. Mas, por conta de filmes e séries, a gente acaba perdendo o real significado da palavra Apocalipse, né? Quando alguém pergunta, fala o que vem na cabeça, o que vem quando eu falo Apocalipse. Geralmente as pessoas pensam em tragédias, desgraças, e até alguns termos são usados, né, nos filmes e séries, de acontecer um evento apocalíptico, geralmente é a destruição do mundo, né? Aconteceu o apocalipse zumbi, mas o verdadeiro significado da palavra quer dizer revelação. Então o apóstolo João, quando escreveu esse livro, ele teve um apocalipse, ou seja, ele teve uma revelação. E conhecer a doutrina das últimas coisas é importantíssimo, é fundamental para a nossa vida enquanto cristão, pois nos prepara, né, para o que inevitavelmente acontecerá na nossa história, a história da humanidade. Nos faz lembrar que nesse mundo aparentemente sem sentido, a história está nas mãos do Deus soberano. Deus não perdeu o controle da história, mas que às vezes a gente acha que o mundo está muito doido, as pessoas estão muito loucas, muita coisa doida acontecendo. Deus não perdeu o controle do mundo, né? E isso, de alguma forma, pode nos trazer alegria e nos trazer paz, né? Sabendo que Deus está no controle das coisas, que o mundo não está à deriva. O livro do Apocalipse, apesar dele parecer bem diferentão em relação aos outros livros, ele não está desconectado do restante da Bíblia. Pelo contrário, frequentemente tem referências ao Antigo Testamento no livro do Apocalipse. Um teólogo inglês chamado Henry Barclay, ele calculou que dos 404 versículos do Apocalipse, 278 deles têm referências do Antigo Testamento. A autora americana Nancy Guthrie, ela escreveu um livro chamado Bênçãos do Apocalipse, né, no qual ela faz um estudo sobre esse livro. E ela destaca 5 pontos, né, para refletirmos aí a respeito do livro do Apocalipse. E o primeiro é a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. O segundo é que Jesus tem o total controle da história.
O terceiro é que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. O quarto, os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. E o quinto, que os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Sobre o livro do Apocalipse, tem algumas pessoas que têm um pouco de medo de estudar esse livro, né? Por vários motivos. Ficam com medo de não entender, tem muitos símbolos, muitas figuras diferentes do que a gente está acostumado a ver na Bíblia, como o dragão, a besta e várias outras coisas que despertam aí a nossa imaginação. E eu queria conversar com vocês sobre alguns motivos que a gente evita, né, o estudo do Apocalipse. E o primeiro motivo é o que eu já falei, que nós temos medo de não sermos capazes de compreender esse livro. Mas, se a gente parar para pensar, o livro do Apocalipse ele não foi escrito por um acadêmico, nem com o objetivo de alcançar pessoas acadêmicas. Ele é um livro para todo cristão. Como o próprio nome do livro diz, né, revelação, ele foi escrito para nos revelar realidades espirituais e não para tornar as coisas mais difíceis da gente entender. Um outro motivo pelo qual a gente acaba evitando, né, ou adiando, como foi o meu caso, né, o estudo do Apocalipse, é que há muita discordância sobre a interpretação. Não sei se você já ouviu, mas existem várias formas de interpretar, tem os termos amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, um monte de coisa desse tipo. E muitas vezes a gente fica perdido em querer encontrar qual é a interpretação correta. E a questão não é se posicionar em relação à interpretação, mas quando a gente fica com esse foco em qual é a interpretação correta, o que esse monte de gente está querendo dizer, a gente acaba perdendo o foco da mensagem central do livro. Porque apesar de terem várias informações, várias formas de interpretar, existe uma mensagem central a ser passada, como por exemplo a volta de Cristo. E muitas vezes a gente perde esse foco pensando em outras coisas, né? Um outro motivo pelo qual a gente acaba evitando o estudo do Apocalipse é que muitas vezes a gente acha que o livro é sobre o futuro e não tem nenhuma relação ou utilidade prática para os crentes de hoje, 2024, que é quando eu estou gravando esse podcast. O que também não faz o menor sentido. Porque se a gente parar para pensar, João, ele endereçou esse livro às 7 igrejas lá da Ásia Menor, né, do 1º século. E qual que é o sentido dele escrever uma carta para pessoas que não vão entender nada, que não faz o menor sentido para elas, porque é só para pessoas do futuro, né? Então, o Apocalipse ele tem sim muito a ver com a nossa vida hoje, inclusive porque ele é um livro que nos dá esperança aí da volta de Cristo. Então, por isso nós precisamos e devemos estudar o Apocalipse, né? Por mais que não sejamos capazes de entender todas as coisas, 100% do que o livro diz, nós podemos sim ser capazes de entender a sua mensagem central. Inclusive a Nancy Guthrie, no livro das Bênçãos do Apocalipse, ela comenta que nós podemos enxergar o que está acontecendo neste mundo agora, não a partir da perspectiva dessa terra, mas da perspectiva do céu, né? Então nós podemos enxergar a mensagem central do livro. Ao estudar o Apocalipse, nós podemos enxergar a nossa vida e viver a nossa vida através de uma perspectiva do céu, de uma perspectiva da eternidade, né? O quanto você saber que Jesus está voltando, que nós teremos uma eternidade com Ele, impacta nos seus atos hoje. E isso é um aspecto importante que a gente precisa pensar quando a gente estuda o Apocalipse. Nós podemos usufruir das bênçãos prometidas, né? Logo no início do livro é falado sobre aqueles que é bem-aventurado aquele que ouve e guarda o que está escrito nesse livro. Então tem uma mensagem para nós aí hoje. E algo que pode nos ajudar também na compreensão do livro do Apocalipse é conhecer o Antigo Testamento. Por isso que é tão real aquele versículo, né, que está em 2 Timóteo 3, 16, 17.
que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura é útil, inclusive o Apocalipse. Mas, para compreender melhor, como eu falei no início, né? Como tem muitas referências ao Antigo Testamento, é importante que a gente conheça toda a Bíblia. Inclusive os livros proféticos, né? Tem alguns profetas que às vezes passam batido, principalmente os profetas menores, né? E tem algumas referências dos profetas menores também no livro do Apocalipse. Falando um pouco aí de como o livro está organizado, né? O Apocalipse ele tem, a princípio, 2 seções principais. De acordo também com o livro da Nancy Guthrie, ela coloca que os capítulos de 1 a 11 introduzem a história do triunfo de Deus e os capítulos 12, né, do 12 ao 22, explicam a história em maior detalhe. Um número que aparece muito no Apocalipse é o número 7. Ele é utilizado mais de 50 vezes aí no Apocalipse. E o número 7 ele está relacionado à plenitude, à perfeição, à completude ou à totalidade, né? E geralmente é relacionado a Deus por ser considerado um número de perfeição. Mas outra forma possível, né, de dividir o livro dividir assim, né, de organizar, a gente entender aí os tópicos trabalhados, né, a partir de 7 divisões, né. Tem as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, 7 grandes sinais, 7 taças da ira, 7 mensagens de juízo final e as 7 últimas coisas. Já o livro do pastor Hernandes Dias Lopes traz essas divisões, né, em 7 candeeiros, né, o termo candeeiro, candelabro depende aí da tradução, né, os 7 selos, as 7 trombetas, a tríade do mal, as 7 taças, a derrota dos agentes e a parte final, a última sessão. Essas divisões, essas diferenças na interpretação podem variar um pouco, mas como eu falei, a gente não pode perder de vista a mensagem central do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e da sua igreja, a volta de Jesus e a consumação, o ato da consumação, né, de que a história não está à deriva e caminha aí para o ato da consumação. Para a gente caminhar para a reta final, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca no livro dele sobre o Apocalipse, um comentário bíblico, né, do Apocalipse, 10 características básicas do livro que eu acho que podem contribuir aí para o estudo de vocês. A primeira é que o livro ele é centrado na pessoa de Cristo. A segunda é que é um livro aberto, ou seja, João recebeu a ordem para não selar esse livro. Ele fala isso no capítulo 22, versículo 10, porque o povo de Deus precisa da mensagem contida nele. Ou seja, não faz o menor sentido o livro ser um código a ser decodificado, né? É uma mensagem aberta e clara para todo o povo de Deus. Terceiro, é um livro cheio de símbolos. Quarto, é um livro de profecia. Quinto, é um livro com uma bênção completa, pois fala de 7 bem-aventuranças e 7, como falamos, é um número completo, perfeito. A sexta característica básica é que é um livro de juízos e condenações. A sétima é que é um livro relevante, pois trata de coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Oitava, é um livro majestoso, pois magnifica a soberania de Deus e a palavra trono aparece 46 vezes no livro. É um livro, nona característica, é um livro universal. E décimo, é o clímax da Bíblia. Queridos, eu espero ter contribuído com o estudo de vocês e que Deus fale poderosamente com vocês a partir desse livro. Para finalizar, vou ler um versículo, Apocalipse 1 e 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. Deus abençoe vocês.